Muitos analistas políticos estão falando acerca da condenação do Vladimir. Tudo isso por causa da situação horrível que o mundo viu em Bucha. Você sabe o que aconteceu em Bucha? Você viu os vídeos? Você sabe o que aconteceu? Comente aqui embaixo, eu vou dar um leve resumo para você do que foi mostrado desses problemas que aconteceram em Bucha, certo? Comente aqui embaixo se você viu, sim ou não. E será que o Vladimir pode parar no Chilindró por causa disso? Vamos ver aqui, eu ouvi vários analistas e também sites relacionados a esse assunto, e isso foi o estopim para que até Israel pela primeira vez condenou explicitamente a Rússia pelo que aconteceu em Bucha. Bom, a Rússia está falando que não foi ela que fez isso. A Rússia está falando que foi a Ucrânia que encenou essa situação. Há um conflito de narrativas muito grande. Calma, vamos colocar as coisas em ordem, tudo aqui, tá bom? Antes da gente continuar, deixa o seu Ahavte nesse vídeo. Ahavte significa gostei, like em hebraico, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. E também quero muito que você clique no primeiro link da descrição e veja as informações do curso de hebraico, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero a partir de um método israelense. Falo direto de Jerusalém, Israel, ainda estou no meu passeio aqui. Então vamos lá, vamos colocar em ordem. Se você não viu, alguns centenas de corpos de pessoas foram encontrados em situação terrível nessa cidade de Bucha. Corpos com as mãos amarradas e os pés amarrados com claros sinais de tor, tracinho, tu, tracinho, ra. Entendeu, né? Existem algumas palavras aqui que a gente tem que fazer um malabarismo palavral etimológico. Mais de 400 corpos de pessoas foram encontradas em situações terríveis. E isso foi mostrado para o mundo. Então, comente aqui embaixo se você viu ou não. Infelizmente, basta você procurar na internet que você vai achar. É óbvio que eu não vou mostrar aqui imagem nenhuma disso. Bom, diante de tal situação, eu até gravei um vídeo ontem falando que Israel explicitamente reprovou essas ações. Bom, a Rússia está falando o seguinte: não fomos nós e nós vamos provar para o mundo que não fomos nós. A Rússia está falando o seguinte: foi a Ucrânia. Isso é uma encenação para a Ucrânia e Estados Unidos também, né, jogar o mundo contra a Rússia. A Ucrânia, obviamente, está falando assim: ô cidadão, a gente não vai fazer isso com o nosso próprio povo. É óbvio que foi a Rússia. Então está havendo esse conflito de narrativas. Se você está se inteirado do assunto, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Sobre essa maldade que aconteceu lá em Bucha? Comente aqui embaixo, use de verdade o espaço para comentários e escreva aqui o que você acha do assunto. Bom, diante de tal situação, o mundo e a Organização das Nações Unidas não poderia ficar calada. Essa organização é um pouco controversa, ainda mais falando de Israel. Aqui é uma organização que parece que não olha muito para Israel, mas ela, obviamente, diante de tais fatos, não pôde ficar calada. Então, assim, será que o Vladimir, diante disso, esse chefe de Estado, será colocado no Chilindró? Será colocado atrás das grades? Será que ele vai ver o sol nascer quadrado? Alguns analistas políticos chegaram a comentar sobre esse assunto e também dar as respostas, que é o que eu quero reverberar nesse vídeo aqui para você. É óbvio que isso vai ser muito difícil de acontecer
de, mesmo que se for provado que os russos fizeram isso com os ucranianos, cenas lamentáveis, cenas terríveis, cenas que são indescritíveis de falar aqui para vocês, mesmo que se for provado, é muito difícil o Vladimir parar atrás das grades, parar no chilindró, ver o sol nascer quadrado, como se diz a expressão aí, né? Nós sabemos do poderio da Rússia, nós sabemos qual é o papel na Rússia no mundo. Ela está demonstrando aí a sua força com essa invasão da Ucrânia, mas realmente vai ser bem complicado, mesmo se essas acusações dessa maldade cometida em Bucha for realmente provadas que forem a Rússia, é muito difícil, porque realmente é complicado que o Vladimir, enfim, seja colocado atrás das grades, certo? Existem vários termos aqui, realmente. Olha só, é muito fácil atribuir, por exemplo, essa questão a um soldado ou alguma pessoa que está em campo, mas colocar isso realmente como se for o presidente da Rússia é muito difícil, mesmo que se for provado. Então, assim, alguns artigos estão colocando a questão qual que é o senso de justiça, então, dessas organizações internacionais. Se a primeira resolução de uma entidade internacional é manter a paz mundial, e nós sabemos muito bem que não é só na Rússia que acontece esses problemas, esses conflitos. Em Israel, na África, no Oriente Médio, em outros países, muitos governantes agem de forma muito autoritária e acabam não pagando por isso. Então, respondendo à pergunta inicial, e eu aqui no caso é uma opinião, uma simples e humilde opinião da minha parte, eu não acho que o Vladimir realmente, que se for provado, vá parar atrás das grades. É importante dizer o seguinte: a Rússia está negando tudo, certo? Que a Ucrânia está acusando ela. A Rússia está acusando a Ucrânia de planejar tudo isso. Então, pessoal, é uma grande complicação em meio a... Infelizmente, quem mais sofre nessa questão toda são os civis. São baixas de soldados que estão na linha de frente. São civis que são obrigados a serem refugiados para outros países. Israel está recebendo muitos ucranianos refugiados, que se você ver as fotos da Ucrânia agora, parece aqueles filmes de apocalipse. Você viu as fotos? Só colocar aí as fotos da Ucrânia hoje. Aqueles prédios todos destroçados, os carros retorcidos, fumaças, não tem mais cor. Não tem mais cor a cidade, ou seja, é monocolor, é uma monocor só tem uma cor, que é aquela cor cinza, é aquela cor cinza preta, simbolizando destruição, simbolizando fogo, simbolizando o que aqueles dispositivos podem fazer. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Lembrando que, obviamente, eu não estou afirmando absolutamente nada. Quem está afirmando são os lados, certo? Israel afirmou que foi a Rússia que cometeu isso e fez uma dura crítica ao governo russo, ao exército russo e também ao Vladimir. Perfeito? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, novas fotos e vídeos como essa que nós estamos vendo em Bucha podem serem revelados em outros lugares.
Shalom, pessoal. Paz é o que nós precisamos para o mundo e te vejo no próximo vídeo, Lehitraot, que significa até breve. Tchau, tchau.